Uma das perguntas mais comuns que eu recebo é essa: será que é possível, de alguma maneira, uma pessoa ressignificar um trauma? Uma pessoa ter passado por alguma situação difícil na vida, uma situação de forte impacto emocional, e ainda assim conseguir sair disso sem sofrer, sem guardar ali momentos negativos na memória dela e conseguir prosseguir com a vida dela de maneira tranquila? É exatamente isso que eu vou explicar nesse vídeo. A primeira coisa que eu quero que você saiba exatamente nesse vídeo, nesse momento aqui, é o que é um trauma, né? O que pode ser considerado como um trauma na vida de uma pessoa? Trauma é toda situação que uma pessoa passou, uma situação negativa, uma situação que teve um forte impacto emocional. E assim como a gente é capaz de memorizar coisas de ordem racional, como o telefone de alguém ou uma fórmula química, o nosso cérebro também tem um sistema de armazenamento de situações do ponto de vista emocional. É claro que esse armazenamento ele funciona das duas maneiras, racional e emocional. No entanto, quando existe um trauma, nós amadurecemos a ideia de que, a ciência tem amadurecido a ideia de que esse processo ele foi gravado no cérebro de uma maneira negativa, principalmente trazendo à tona as emoções negativas que você sofreu no exato momento em que passou por aquele trauma também. E isso hoje em dia, o que acontece? As pessoas que passam por esse trauma dizem que elas estão sofrendo do chamado, do inglês, Post-Traumatic Stress Disorder, ou seja, em português seria o transtorno de estresse pós-traumático. Então todo mundo que passou por alguma situação negativa, emocionalmente impactante, forte o bastante e que guarda resquícios desse processo até hoje, está sofrendo com esse transtorno de estresse pós-traumático. Então, eu quero que você entenda que todas as vezes em que você tem lembranças desse momento, toda vida que você lembra desse momento, a nossa memória, ela ativa um processo que é assim: eu passo por uma situação semelhante e automaticamente o meu cérebro traz à tona toda aquela dor, todo aquele sofrimento que você passou lá no começo. E o ponto muito negativo disso é que as pessoas passam a não conseguir viver de maneira normal. Esse estresse, por exemplo, causado, pode afetar o seu desempenho, pode afetar a memorização, pode afetar também a maneira com a qual você se relaciona com as pessoas. Claro que isso depende exatamente do tipo de estresse que você passou. E a isso a gente dá o nome de gatilho. Toda vida que alguma coisa me lembra aquela situação, é como se disparasse um gatilho. E esse gatilho me leva a uma memória emocional negativa. E essa memória emocional negativa é que vai ter essa força de manter a pessoa ali aprisionada naquela situação. Uma coisa muito importante disso é que a memória traumática, ela não segue um tempo cronológico, né? Você não lembra daquilo com menos intensidade a cada ano, se não fizer nada, claro. Se você não faz nada, passa pelo trauma, e aí você vem seguindo a tua vida, um ano depois, um mês depois, 10 anos depois, não significa dizer que a intensidade está menos forte. Muito pelo contrário, a intensidade pode ser a mesma caso a pessoa não tenha se tratado da maneira correta com relação a isso. Mas vamos saber mais agora. Quando a gente fala de memória emocional, eu quero que você entenda exatamente isso. Todas as vezes em que você passa por uma situação traumática, uma situação ruim, você gravou ali imagens mentais. Você tem imagens mentais, sensações, você tem como lembrar daquele processo. Muitas pessoas relatam que passaram com muita clareza. Elas descrevem o cheiro do lugar, elas descrevem quem estava lá, detalhes que normalmente você nem lembraria se tivesse passado naquele lugar do trauma, por exemplo, naquela situação, sem ter essa intensidade emocional. Então entenda que essas imagens mentais que a pessoa guarda na cabeça dela sempre as mantém no que eu chamo de estado de hipervigilância, no que a ciência chama de estado de hipervigilância. Ou seja, a pessoa que passa por um trauma, ela está sempre à espera de que algo ruim vá acontecer com ela. Sempre ela vai estar ali, o coração acelerado, com alguns sintomas que eu vou já falar para você também, nesse estado de que algo ruim vai acontecer. Aquela pessoa que está toda hora aguardando pelo negativo, e isso também como um sistema de defesa. Não é porque ela queira, mas porque foi tratado isso nela. Bom, então vamos pegar aqui como exemplo as pessoas que passaram, que sobreviveram ao nazismo, que sofreram com os chamados horrores do Holocausto. Veja bem, pesquisas realizadas com sobreviventes desse movimento terrível na Terra, né, apontam que 1/3 das pessoas passaram por um processo de medo generalizado. Mesmo tendo sobrevivido aos horrores do nazismo,
e tendo tido a oportunidade de, entre aspas, retomar uma vida normal, essas pessoas tinham medo de quase tudo, estavam praticamente um terço delas sobressaltada com tudo que acontecia à sua volta. A memória emocional sendo muito forte aqui. 3/4 dessas pessoas estavam toda hora ansiosos, né? Aparentemente sem motivo. A gente pensa que assim, não tem motivo, não está mais no campo de concentração, está aqui com a gente agora. Por que ela está ansiosa? Porque muitas coisas, como por exemplo, barulhos, fogos de artifício, sirenes de ambulância, lembravam essas pessoas, traziam à tona a memória emocional do nazismo. E 60% dessas pessoas pensavam diariamente no Holocausto. A memória emocional pode ser tão forte que você fica lembrando, que a pessoa fica lembrando diariamente daquilo que aconteceu com ela. E quanto mais a memória emocional da pessoa no momento traumático foi causada numa situação, entre aspas, cotidiana, digamos, por exemplo, que uma pessoa tenha sido violentada ao ir para o trabalho. Você imagina o incômodo que isso vai trazer, porque todo dia essa pessoa vai ao trabalho. Todo dia essa pessoa talvez passe pelas mesmas regiões ou regiões parecidas que ela ia, caminhos que ela ia para o trabalho, e aquilo vai ficar lembrando na memória dela como se fosse uma espécie de alerta emocional. Então, imagina que é uma coisa muito importante na questão traumática, principalmente quando essa violência é cometida com pessoas indefesas, tá? Como mulheres, por exemplo, indefesas em alguma situação, ou crianças indefesas na maior parte do tempo, elas são assim. As pesquisas apontam também que quanto maior for o estado de impotência que a pessoa tem, quanto mais ela se sente impotente diante da situação, pior, né? Maior vai ser a devastação, pior vai ser para ela e maior vai ser a devastação que ela vai ter na memória dela, porque a sensação de estar impotente diante de um acontecimento, ela é muito ruim para as pessoas, elas não conseguem progredir com aquilo. Mas tem mais coisa que eu quero que você saiba aqui também. Bom, basicamente, todas as vezes em que uma pessoa passa por um trauma, um processo negativo na vida dela, ela tem mudanças no que nós chamamos de circuitos límbicos. Ou seja, límbicos são a região límbica é a região da emoção na gente. Então, todas as vezes que uma pessoa passa por uma mudança radical na vida dela, por um trauma, a circuitaria límbica, ou seja, o sistema límbico, as conexões neurais dela sofrem também alterações. E dentro dessas alterações que as pessoas sofrem, acontece que ela passa a produzir o tempo inteiro mais adrenalina e mais noradrenalina, ou seja, as catecolaminas chamadas passam a ter um aumento do seu nível na corrente sanguínea, um nível no sistema neural da pessoa, e isso consequentemente faz com que essa pessoa fique toda hora num estado de aceleração, ou seja, toda a vida que você tem dentro do seu cérebro, uma maior mobilidade, uma maior quantidade de adrenalina e noradrenalina, acontece de que a pessoa fica mobilizada para situações gerais de emergência. São situações em que a pessoa está enfrentando ali a preparação para a emergência. Por exemplo, digamos que você está num prédio e de repente o alarme de incêndio começa a tocar. É natural que o nosso sistema límbico passe a dar informações para que a gente possa produzir mais adrenalina e noradrenalina. O sistema nervoso central, de maneira geral, comanda, faz com que a gente produza isso até por uma questão de sobrevivência, o que não é anormal nas pessoas, é uma coisa perfeitamente normal para livrar a gente de situações negativas, situações de perigo, e isso obviamente se formou no ser humano há milhares de anos atrás, quando a gente ainda vivia nas savanas africanas, ou seja, ali se livrando de algum ataque, de algum animal, de algum predador que pudesse se aproximar da gente. Agora, o fato é que a pessoa passando por um trauma, essa circuitaria cerebral aqui, ela passa a funcionar em alta escala, em larga escala. Então, automaticamente a pessoa está mobilizada para situações de emergência o tempo inteiro. E sabe o que mais que a ciência descobriu? Que quanto maior é o estímulo, quanto mais intenso é o estímulo emocional, mais essa pessoa vai ter um poder de gravar, o poder de gravação dela daquela situação é maior. Por isso que as pessoas, quando estão sob estresse, no momento traumático, elas passam também a gravar o que aconteceu ali com uma maior fidelidade de fatos. E lembrar também com maior detalhismo das situações negativas que aconteceram. Mas tem mais coisas que eu quero que você saiba aí também. Então, eu quero que você saiba que existem regiões do nosso cérebro que são capazes de ativar-se, ou seja, de comandar essa resposta em meio a uma situação traumática. Pesquisas apontam que num processo traumático nós temos algumas regiões importantes, como o chamado, por exemplo, locus ceruleus,
a amígdala cerebral, o hipocampo e também o chamado hipotálamo. Essas 4 regiões aqui são importantes para desencadear um processo de resposta ao trauma acontecido naquele momento com a pessoa. Entretanto, 3 regiões se destacam aqui, que são exatamente a amígdala cerebral, hipocampo e hipotálamo. Eu fiz aqui um desenho, um esquema, né? Não sou perfeitamente um desenhista, mas dá para você entender exatamente que aqui o hipocampo, essa parte que está verde aqui, a amígdala cerebral, essa parte aqui em vermelho, e o hipotálamo, uma região mais acima, são regiões que vão trabalhar nesse processo de quê? Por exemplo, o hipotálamo, ele vai se comunicar com a hipófise, fazendo com que essa hipófise libere um hormônio, que eu vou já explicar o que ele faz, que eu acho o chamado ACTH. E esse hormônio aqui vai desencadear algumas reações próprias do corpo no estresse. Entenda, é normal que a gente produza, é normal que você tenha respostas fisiológicas ao estresse. O problema é ficar tendo essas respostas o tempo inteiro, porque isso vai impactar de maneira muito negativa o nosso corpo. E aquela pessoa que teve um trauma, que tem essa desordem pós-traumática, está todo o tempo à mercê desse hormônio. Mas, dentre as coisas que acontecem aqui, quando a pessoa está num estado pós-trauma, essa pessoa se mantém ansiosa, muito mais tempo ansiosa, sentindo um medo constante, um medo que não passa para ela, o tempo todo está com medo de alguma coisa acontecer contra ela, uma vez que o cérebro gravou que a segurança vital dela foi molestada em algum momento. Também a hipervigilância, aquela pessoa que está toda hora, parece que vai acontecer alguma coisa ruim, né? Imagina se ela incomoda quem está do lado, imagina o incômodo que essa pessoa tem para a vida dela. Deve ser muito ruim ser assim também, né? A irritabilidade, o tempo inteiro essa pessoa está incomodada com alguma coisa, procurando alguma coisa que vai acontecer. Fugas de situações que envolvam contatos emocionais, o que tenha muita gente, por exemplo, mas principalmente fugindo, quanto mais semelhante for a situação que essa pessoa está vivendo no momento com a situação que originou o trauma, mais ela foge. Digamos, por exemplo, que uma mulher, né, volto a esse exemplo aqui, uma mulher que foi violentada, e aí alguém se aproximou dela, se fez de amigo, e beijou, abraçou e tal, e deu flores, e depois tentou estuprá-la. Essa mulher não vai nunca mais reagir, a menos que ela passe por uma ressignificação, e essa é a pergunta do vídeo, ela não vai reagir bem à aproximação de um homem com essas mesmas características. É possível que essa pessoa tenha uma distância emocional de homens, pelo menos por um bom tempo, um bom período na vida dela. Tá? E também essa pessoa passa a agir com uma certa indiferença. A gente sabe que pessoas que passaram por esse estresse emocional muito forte na vida, pelo trauma, elas passam a ter uma distância emocional das outras pessoas também. Mas tem mais coisa para você saber. Bom, então eu te falei que a hipófise ela começa a trabalhar no sentido de fazer a pessoa liberar esse chamado ACTH, adrenocorticotrófico, né? Eu passei o nome completo do hormônio aqui. Só que esse hormônio ele vai trabalhar aqui. Imagina que isso aqui são os rins da pessoa. Mas a situação não tem muito a ver com os rins, tem mais a ver com a glândula que fica sobre os rins, a chamada adrenal. Então, todas as vezes em que a pessoa tem uma situação de estresse, automaticamente essa glândula é estimulada a produzir a adrenalina. Essa adrenalina é responsável, por exemplo, pelo aumento dos batimentos cardíacos, ela é responsável pela frequência respiratória, ela vai ser responsável pela dilatação, por exemplo, das pupilas. Ela vai também afetar os intestinos da pessoa. Imagina só, uma criança, por exemplo, que passa por uma situação traumática todos os dias. Uma criança que é submetida a maus tratos, a medo, a pancadas muitas vezes. E essa criança tem essa adrenalina toda hora na corrente sanguínea dela em grande quantidade. O que vai acontecer? Além de tudo que eu falei, os intestinos dela vão ter a sua função diminuída. E por mais que aquela criança receba comida, os intestinos não conseguem absorver bem a comida. Então, é comprovado que crianças, por exemplo, que viveram em situações como campos de concentração, como sobreviventes de guerras, de pragas, enfim, ou mesmo de lares disfuncionais, que tem um pai ou a mãe agressora, faz com que essa criança tenha até uma diminuição do tamanho, do crescimento dela, compromete o desenvolvimento e até a inteligência da criança, porque os intestinos não conseguem absorver bem os alimentos, os nutrientes. Além disso,
a região cortical dessa glândula adrenal também vai liberar grandes quantidades de cortisol. E a gente sabe que o cortisol é importante sim, mas ele é chamado de hormônio do estresse. Então, uma vez que a pessoa tem grande concentração de cortisol na corrente sanguínea dela, essa pessoa passa a ter algumas funções corporais negativadas. Ela pode sentir dores no corpo, dores musculares, dores nos ossos, por exemplo. Há indícios de que esse cortisol em grandes quantidades na nossa corrente sanguínea, ela vai fazer com que o nosso DNA seja afetado. Não se sabe exatamente ainda, especificamente como, mas que ele poderia até mesmo desencadear genes que possam levar essa pessoa a doenças sérias como, por exemplo, o câncer. Então, esse cortisol, essa adrenalina em alta quantidade, eu falei do desenvolvimento da criança aqui, afeta também a região pré-frontal do cérebro dela e automaticamente, uma vez que essa região pré-frontal tem sua atividade diminuída, essa pessoa tem menor capacidade de raciocínio, menor capacidade de julgamento das coisas e a sua inteligência cognitiva fica de fato comprometida. Pessoas que passaram por traumas e não ressignificaram esses traumas têm a sua inteligência racional, o seu desenvolvimento cognitivo e intelectual também afetado, tá bom? Mas não para por aí, tem mais coisa. Bom, então, além de todas as alterações que eu te falei aqui, existem outras alterações também na pessoa que passa por essa desordem pós-traumática, né? O nosso cérebro tem um chamado sistema opioídico, e esse sistema ele é responsável pela produção das chamadas endorfinas no nosso cérebro, como por exemplo a dopamina, a serotonina, que são produzidas em estado de felicidade. Olha que interessante. O cérebro, na tentativa de defender a gente no trauma, de defender nas dores pós-trauma também, faz com que a gente produza em maior quantidade esses transmissores, digamos assim. Aí você pensa, tudo bem, transmite, ele vai produzir, mas para a gente ficar mais feliz, na verdade não seria para ficar mais feliz, mas para suportar a dor de carregar aquele trauma. Gente, carregar esse trauma na cabeça, carregar essas dores, seria como você andar com uma faca enfiada na perna, num sentido bem amplo da comparação aqui, né? Mal empregado, mas para você entender. É como andar com a dor, né? Não é só porque a dor não é física que ela não vai te prejudicar. Essa dor mental, essa situação mental faz com que as pessoas tenham outros tipos de dores que impedem o crescimento e o desenvolvimento delas. Quem sabe se você que está me assistindo agora não passe por isso também e precise ressignificar o que acontece na sua vida. E aí eu estou te falando da importância desse processo de ressignificação. Então, essa pessoa tem uma maior resistência à dor, tá? Ela consegue ter uma maior resistência à dor para suportar o sofrimento de carregar aquele trauma consigo. Só que também essa pessoa vai começar a sofrer de duas coisas importantes aqui, nomes que talvez você nunca tenha ouvido, que é a chamada anedonia, que é a incapacidade da pessoa ter respostas emocionais positivas, é a incapacidade, tecnicamente falando, é a incapacidade de sentir prazer. Ou seja, você está com amigos, mas não tem prazer, você está fazendo compras no shopping, mas não tem prazer, você está vendo um filme, todo mundo está emocionado, chorando, aquela pessoa está lá, parada. Além do que, esse embotamento emocional, né, além do prazer, ele impede que a pessoa também tenha a empatia, a conexão com outras pessoas, ou seja, aquela pessoa que passa por um determinado tipo de trauma, ela começa a se isolar. E outras pesquisas mostram que pessoas que têm isolamento social, elas aumentam em 2% a chance ao ano de morrer. Ou seja, o trauma, ele não é só o efeito do momento, é tudo aquilo que ele acarreta depois. Então isso é extremamente prejudicial, perder o prazer das situações e perder a capacidade de empatia e de conexão com as outras pessoas. Só que agora vem a parte boa, né? Você pode estar se perguntando assim, tá, mas é possível fazer uma ressignificação? É possível o cérebro reaprender e se livrar desse efeito? Eu quero te dizer uma coisa. Primeiro, se você tem consciência do seu trauma, isso já é uma coisa positiva, né? Lembra, né? Aquela passagem bíblica que diz, conheceis a verdade vos libertará. Ela é bem interessante aqui também na psicologia. Veja só, uma pessoa que conhece o trauma, ela vai falar sobre o trauma. Há relatos terapêuticos que dizem que só da pessoa falar sobre o trauma, e quando ela não consegue falar também, desenhar sobre aquilo, já ajuda. No entanto, o cérebro também tem a capacidade de esconder o que aconteceu. Exemplo, tem pessoas que foram molestadas na sua infância, foram violentadas e muitas vezes não lembram, passam a lembrar quando fazem algum tipo de regressão em uma sessão ou em um processo terapêutico que não seja propriamente numa sessão, mas num seminário, por exemplo, de aprofundamento de questões emocionais, enfim. Entenda
para que você saiba como é que se dá esse reaprendizado emocional. Essa pessoa propriamente que tem consciência, o que lembrou do seu trauma, ela não vai apagar a memória, tá? Falei que pode ser que o cérebro apague o trauma, apague a memória do trauma por uma defesa. Só que para se livrar daquilo, não é porque ele apagou, veja bem, não é porque ele apagou que ele não faz efeito na pessoa. Estando no seu inconsciente, ele causa efeitos negativos sim. Então a pessoa precisa lembrar, tá? Do que aconteceu com ela, fazer um processo para lembrar, para depois ressignificar e fazer com que aquele evento perca o efeito. Fazer com que ele perca o efeito. Por exemplo, você deve conhecer pessoas, ou talvez você seja assim, algo te prende, algo não faz com que você viva a pleno potencial e você não sabe o que é aquilo. Aquilo acaba travando, então você precisa descobrir o que é. Uma vez que você descobriu o que é, entenda que a região chave, né, a região mais importante do cérebro é a chamada rota do sequestro neural. É lá que fica armazenado aí todo o processo do trauma, que são basicamente a amígdala cerebral, tá? E o chamado lobo pré-frontal. Então essas duas áreas atuam no processo de ressignificação de maneira muito intensa, porque é na amígdala que fica guardada a intensidade, a força emocional daquilo que te aconteceu. E o lobo pré-frontal, especialmente nas pesquisas, o esquerdo, ele é capaz de dar um outro significado, ele é capaz de reavaliar o que aconteceu contigo, mas dando outro significado. É como se você lembrasse do que aconteceu no processo de ressignificação, mas tirando dali o peso emocional. Tá? E aí, esse reaprendizado emocional exige uma alta intensidade emocional. É por isso que muitas vezes a pessoa não consegue se livrar daquilo negativo que passou somente conversando, somente numa terapia de conversa. Tá? Ela precisa ser remetida a um momento que tenha um forte impacto emocional para que ela consiga reescrever, reimprimir a história dela. Como se você pegasse uma fita, imagina uma fita cassete, lembra daquele tempo? Fita cassete tem um filme gravado nela. E aí você põe para gravar por cima, ou seja, vai ser a mesma história, só que agora não tem mais o mesmo efeito. Você tem a memória, mas não sofre daquelas dores que teve alguma vez na sua vida. E aí eu quero que você entenda que esse reaprendizado emocional, ele tem algumas etapas. Existem as chamadas etapas da recuperação do trauma. Primeira etapa, tá? É reestabelecer o sentimento de segurança, porque a pessoa que passou pelo trauma, ela foi tirada de algum lugar, violentada, ela foi espancada, ela foi, enfim, passou por uma vergonha na frente de muita gente. Então acaba que é preciso que ela restabeleça esse sentimento aqui de segurança, que foi tirado dela no momento que o trauma foi impresso na vida dela. Essa é a primeira etapa. Agora entenda que eu não estou te dando uma receita para que você faça só em casa. É preciso que você tenha um profissional para te acompanhar, um processo que te ajude a chegar onde você quer chegar, né? A se livrar dos efeitos negativos. O segundo ponto seria exatamente o quê? Reconquistar o controle do que acontece na sua vida. Reconquistar o controle. Porque as pessoas que passam pelo trauma, parece que elas perderam ali a questão do controle. Parece que elas perderam de alguma maneira, elas não sentem mais o controle daquilo que está acontecendo, tá? Com você. Estou aqui vendo se tem mais alguma coisa para falar depois, mas eu acho que essa aqui é a última parte. Então, reconquistar o controle, você assumir o controle da sua vida, por isso que é importante, a sua vida não está na mão de ninguém. Se você tem um trauma, você não é o trauma, ele não faz parte da sua identidade. Note que tem pessoas que você conhece que sofreram um trauma, mas que insistem, né, em se colocar como vítima, até porque o cérebro criou aí um outro truque na sua cabeça. Acontece que aquela pessoa percebeu, olha que interessante, ela tem a dor do trauma e ela percebeu que algo que alivia uma espécie de Tilenol, né, para a alma dela, as pessoas passando a mão, coitado, foi violentado, coitadinha, foi assaltada, foi sequestrada, e ela percebe aquelas doses de amor como sendo um Tilenol. Ela não faz aquela cirurgia para extirpar o mal pela raiz e passa a vida nesse Tilenol, provocando a pena dos outros para depois receber algum tipo de recompensa, não porque ela queira, mas chega uma hora que você sabe que já teve dor de dente muito forte, sabe que tem hora que só o Tilenol não adianta, você precisa fazer o tratamento de canal ou, se for o caso, jogar o dente fora, né, arrancar. Bom, e o terceiro passo é a reestruturação da sua vida normal. A partir do que você ganha segurança, a partir do que você ganha controle da sua vida, você passa também a ganhar autoconfiança e aí você pode seguir a sua vida de maneira normal. Então a pergunta que eu fiz no começo, né, se é possível a gente reestruturar uma crença, ou seja, uma crença negativa gerada por um trauma, ou se mesmo é possível você
ressignificar o trauma, está respondido. É perfeitamente possível, estar no seu controle, desde que você consiga encontrar uma pessoa que certa para te ajudar, uma pessoa que consiga ajudar você a se livrar desse efeito negativo, desde que você consiga passar por um processo que te ajude, tá? E se você quiser ler mais sobre o assunto, eu vou colocar aqui o texto que eu escrevi na descrição do vídeo. E se você tem interesse de participar da minha lista VIP e receber conteúdos diferenciados, também vou deixar o link aqui nesse vídeo para que você consiga receber mais conteúdo e assim ser uma pessoa infinitamente melhor sobre todos os aspectos. Um grande abraço e eu vejo você num próximo vídeo ou quem sabe até pessoalmente.